Tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindos a mais um tutorial do canal. Hoje eu vou mostrar truques e dicas de seleção de textos no Word que provavelmente muitos ainda não conheciam e que podem ajudar a melhorar na produtividade. Eu estou utilizando o Word 2019. Vamos criar um texto aleatório para a gente trabalhar em cima desse texto. Para criar um texto aleatório, vocês vão digitar o comando igual rand, R-A-N-D, abre parêntese, quantos parágrafos você quer. Vamos supor que eu queira 4 parágrafos, vírgula, quantas linhas cada parágrafo, 8 linhas cada parágrafo. Fecha parêntese e pressiona o Enter. Esse comando ajuda bastante quando você não tem um texto e quer criar um texto aleatório. Ele te cria um texto com o número de parágrafos e linhas que você definir. O primeiro comando, quando você dá um duplo clique em cima da palavra, ele te seleciona toda a palavra e te permite você formatar o texto com fontes diferentes, cores diferentes e assim por diante. Porém, se você deseja selecionar a linha toda, com o cursor do mouse em cima de uma palavra, ao pressionar a tecla Ctrl e clicar em cima da frase, ele seleciona a linha toda até o ponto final. Para fazer em outra linha, é a mesma coisa, pressiona Ctrl e clica em cima da frase. Ele vai te selecionar toda a frase. Ao clicar fora, eu tiro a seleção. E para selecionar o parágrafo todo, eu pressiono Ctrl e clico 3 vezes com o botão direito do mouse em cima de qualquer palavra do parágrafo. É uma maneira rápida de você selecionar todo o parágrafo. Ao clicar fora, eu tiro a seleção. E se você quer selecionar apenas um bloco de texto, não selecionando o parágrafo inteiro, você vai clicar com o mouse no início da frase que você quer selecionar o bloco, pressiona a tecla Shift e clica no final do bloco. Ele vai selecionar apenas aquele bloco de linhas que você marcou desde o início do clique do mouse até o final com a tecla Shift. Em muitas situações isso ajuda bastante. Outra coisa que pode acontecer, se você pressionar a tecla Alt, posiciona o mouse em algum lugar do texto, pressiona o mouse, segura e arrasta. Com isso você vai selecionar um bloco de texto no meio do seu parágrafo. Fica meio estranho, né? Mas pode acontecer de você precisar dessa situação. Poderia vir aqui e formatar em negrito. Vou dar um Ctrl Z. Mas eu tenho uma outra situação que isso pode ajudar. Por exemplo, se você tem várias linhas que estão numeradas, como essas aqui, se você quisesse tirar a numeração, neste caso, como eu numerei pelo próprio Word, eu selecionei o texto e cliquei aqui, coloquei a numeração. Basta você clicar novamente e você tira a numeração. Vamos supor que alguém te passou um texto que ela fez isso manualmente. Aqui não está formatado a numeração pelo Word, por essa ferramenta aqui. Para cada linha você teria que fazer isso, pressionar no início e deletar. Imaginou se você tem 10 linhas, 20 linhas ou mais, como você faria? Imagina o trabalho que daria para remover isso. Então para isso que a tecla Alt ajuda. Você vai pressionar a tecla Alt, posicionar no início, segurar com o mouse e arrastar e pegar apenas a área que você quer deletar, solta o mouse, solta o Alt, pressiona Del. A numeração que foi feita manualmente foi eliminada. A tecla Alt vai te ajudar nessa situação. Voltando no documento anterior, vamos supor que você formatou uma palavra, vou selecionar a palavra, vou colocar em negrito. E você quer repetir essa formatação em outras palavras que você selecionar. Ou seja, ele vai repetir a última formatação que você usou. No nosso caso, eu usei o negrito aqui. Então, para repetir essa formatação, basta clicar em cima da outra palavra e pressionar a tecla F4. Ele vai repetir a formatação anterior, no caso dessa primeira palavra. Para fazer a mesma coisa com outra palavra, basta clicar na palavra, pressionar F4 novamente, quantas vezes for necessário. Dependendo da situação, isso pode te ajudar bastante também. Uma outra dica que eu quero mostrar é sobre o alinhamento de texto. Vamos trabalhar em cima desse texto aqui. Vou selecionar todo o primeiro parágrafo, pressionando a tecla Ctrl, clicando com o mouse 3 vezes. Selecionei todo o parágrafo. Para alinhar o texto desse parágrafo, tanto na margem esquerda como na margem direita, vocês vão pressionar a tecla Ctrl J. Ele alinha nos dois lados. Se eu pressionar Ctrl J novamente, ele volta para o passo anterior. O comando Ctrl Q também alinha o texto apenas da esquerda. Se eu pressionar a tecla Ctrl Q, ele vai alinhar todo o parágrafo no lado esquerdo. Podemos alinhar também todo o texto no lado direito, pressionando a tecla Ctrl G. Ctrl G alinha todo o parágrafo no lado direito, pode ser uma linha, pode ser uma frase. E para alinhar todo o texto selecionado ao centro, pressionamos a tecla Ctrl E. Ctrl E alinha ao centro. Para aumentar a fonte de todo o texto selecionado,
vocês vão pressionar a tecla Ctrl e o colchete fechando para a direita. Cada vez que eu pressiono, ele aumenta o texto. Para diminuir é o contrário, é o colchete abrindo para a esquerda. Ctrl, colchete abrindo para a esquerda, cada vez que eu pressiono ele diminui o texto. E assim sucessivamente. Esses atalhos rápidos ajudam bastante, você ganha tempo na edição do seu documento. Para alterar todo o texto selecionado para maiúsculo, vocês vão pressionar a tecla Shift F3. Ao pressionar novamente, ele volta para minúsculo. Pressionando novamente, ele volta para maiúsculo. Para colocar todo o texto selecionado em negrito, seleciona o texto, pressiona a tecla Ctrl N. Ctrl N uma vez, coloca em negrito. Novamente, ele tira o negrito. Para colocar em itálico, com o texto selecionado, pressiona a tecla Ctrl I. Uma vez, coloca em negrito. Novamente, retira o negrito. Um outro atalho que também ajuda bastante é o atalho de pesquisa por palavras e substituição de palavras. Quando você quer substituir uma palavra no texto todo, posiciona o cursor no início do texto, pressiona a tecla Ctrl U. Ctrl U, ele vai te abrir essa janela. No primeiro campo, você vai especificar qual é a palavra que você quer procurar, qual é o texto que você quer localizar. E aqui no segundo campo, é a palavra que você quer substituir pela palavra que ele encontrou aqui acima. Por exemplo, vamos procurar pela palavra argumento. E aqui abaixo eu quero substituir tudo que ele encontrar de argumento, vou substituir por situação. É apenas um exemplo. Ao clicar aqui em localizar próxima, ele vai parar o cursor na primeira palavra que ele encontrar. Se você quiser substituir essa palavra, basta clicar em substituir. Já foi substituído. Ele pula para a próxima. A próxima está aqui embaixo. Se você quiser substituir, para substituir, basta clicar em substituir. Aqui ele encontrou outra palavra. Se você tem certeza que você quer substituir todo o texto, não é necessário ficar substituindo palavra por palavra. Basta você clicar em substituir tudo. Ele vai substituir tudo que ele encontrou no texto. Esse recurso também ajuda bastante. Uma outra situação que você pode usar é o teclado direto, sem utilizar o mouse. Vamos supor que você não queira utilizar o mouse para selecionar palavras ou para selecionar linhas. Dependendo da linha que você quer selecionar, você pode selecionar um pedaço da outra que você não queria, ou um parágrafo, por exemplo, você pode selecionar um pedaço do outro parágrafo, e utilizando apenas o teclado, se você treinar, isso pode te agilizar bastante o seu trabalho. Vou posicionar o mouse em cima do início de uma linha e vou pressionar F8. Ao pressionar F8 uma vez, ele vai ativar o uso do teclado. Tanto é que se você pressionar a seta para a direita ou para a esquerda, eu estou fazendo através do teclado. Se eu pressionar F8 novamente, mais uma vez, ele vai selecionar toda a palavra. Se eu pressionar F8 mais uma vez, ele seleciona toda a linha. Então eu pressionei o F8 uma vez para ativar, a segunda vez para selecionar uma palavra e a terceira vez para selecionar toda a linha. Se eu pressionar F8 mais uma vez, que seria a quarta vez, olha o que acontece. Ele seleciona todo o parágrafo. Ao pressionar o F8 mais uma vez, que seria a quinta vez, ele seleciona todo o texto. Então isso agiliza bastante no seu trabalho, na sua produtividade. Em qualquer uma das situações, com um F8 ou 2 ou 3 ou 4 F8, para você desativar essa seleção pelo teclado, basta pressionar a tecla ESC. Ao pressionar ESC, ele desativa a seleção pelo teclado. Então são dicas e atalhos de comandos rápidos que podem te ajudar no dia a dia a melhorar a sua produtividade. Eu espero que essa dica tenha sido útil a você. Se você gostou da dica, que tal você deixar o seu like? Se você ainda não é inscrito no canal, aproveite também e se inscreva no canal. Ative o sininho para receber as notificações. Compartilhe também com seus amigos. Até a próxima, pessoal.